Olá, graça e paz. Deus continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Eu queria, através desse breve vídeo, lhe fornecer uma iluminação da palavra acerca de uma arma que o diabo tem usado e tem tido sucesso contra o povo de Deus, que é a ofensa. Segue vendo esse vídeo, que depois da vinheta tem uma palavra da parte de Deus para te abençoar. Amém. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 11, o sábio Salomão diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Alguns outros textos bíblicos falam do poder que isso tem. A Bíblia diz que o irmão ofendido é como uma cidade fortificada. Uma cidade fortificada, essa linguagem é muito comum na narrativa bíblica, porque eles viviam em uma realidade de muita guerra e os muros de uma cidade representavam a sua segurança. Uma cidade fortificada queria dizer que nada podia entrar. E quando nós olhamos isso pela perspectiva da ofensa, porque o texto diz que o irmão ofendido é como uma cidade fortificada, essa condição ela não é blindada apenas no sentido de não permitir que nada entre, que nenhum inimigo entre. Nada sai também de uma cidade fortificada no que diz respeito à ofensa. Então, quando o irmão ele está ofendido, ele entra num quadro de esterilidade. Nada entra na sua vida. A palavra de Deus não penetra, não tem efeito sobre a vida dele. Ele também não consegue exercitar aquilo que a Bíblia diz sobre as saídas da vida. Ele deixa de ser uma bênção, ele deixa de ser uma pessoa feliz. E como acontece a função da ofensa? A ofensa ela se dá por meio de palavras que ouvimos, de pessoas que nós amamos, palavras desagradáveis muitas vezes, opiniões. Na verdade, alguém levanta com uma acusação, e só para você entender o poder e a força da ofensa, na maioria das vezes quando nós estamos ofendidos por alguém ou com alguém, é em função de algo que ela falou que é uma completa mentira, que não tem nenhuma fonte de verdade. E mesmo quem está ofendido estando completamente convicto de que aquilo não é verdadeiro, ainda assim a pessoa se ofende, e ainda assim aquela ofensa o esteriliza, aquela ofensa faz com que ele pare de produzir, porque a palavra direcionada para ofender, ela também é aquilo que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. Não é uma seta comum, ela vem inflamada. Quando a Bíblia fala sobre inflamado, fala de fogo, né? A expressão inflamável é algo que tem a capacidade de queimar, e essa inflamação que vem na seta da ofensa, ela é como a peçonha de uma serpente. Ela entra, ela vai até o íntimo e ela tem o poder de paralisar e muitas vezes até de matar, porque a Bíblia fala sobre secar os ossos. A Bíblia mostra muitos outros textos onde pessoas ficaram completamente paralisadas em função da ofensa, e uma das armas mais eficientes do diabo é a ofensa. São as ameaças, como houve lá com Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Israel, e eles ofenderam, desdenhando e depreciando o trabalho que ele estava fazendo, dizendo que aquele muro, até se uma raposa se escorasse, ele viria a cair. E isso vem com a finalidade de nos parar, vem com a finalidade de nos ofender. E é muito interessante, o sábio Salomão, a própria Bíblia testemunha sobre ele, que não houve antes nem depois dele alguém tão sábio assim. A sabedoria de Salomão era uma sabedoria aplicável na vida prática. Deus deu para Salomão instruções de como ele balizar, parametrar, estabelecer caminhos para a vida comum. E ele diz no capítulo 19, no versículo 11 de Provérbios, que a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Eu sei que isso não é tão fácil de fazer o quanto é fácil ler aqui, mas só existe um caminho para que nós não sejamos feridos pelas palavras, pelas opiniões, se nós tivermos a capacidade de, em Deus, ignorar aquilo que veio como ofensa. Deixa eu te dar uma outra instrução. Potencialmente, a pessoa que tem mais condição de te ferir é aquela a quem você mais admira. Potencialmente, a pessoa que tem mais condição de te ferir é aquela que está mais perto de você. Então, muitas vezes o diabo usa isso, momentos de distrações,
momentos onde a gente está muito à vontade e muitas vezes deixamos escapulir uma opinião, um pensamento, algo que para quem falou não tem importância alguma, mas para quem ouviu penetrou e a paralisou. Então eu quero trazer como uma instrução da parte de Deus. Busca ajuda em Deus, porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós temos o Espírito Santo como nosso paracleto, como nosso ajudador, e eu quero te dar essa instrução. Não permite que a ofensa desça, não permite que ela se hospede, que ela se aloje no seu coração, porque a Bíblia diz que aquilo que atingir o coração do homem vai determinar o que ele é. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração diz quem o homem é. Provérbios 27, 3 diz: assim como o homem se imagina na sua mente, ele é. E através desses mecanismos o diabo tem conseguido prender muitas pessoas. Volto a dizer, não é tão fácil, mas é o caminho, e é o caminho bíblico. Ignorar as ofensas vai fazer com que a gente siga livre. Ignorar as opiniões que vêm para nos jogar para baixo é a única coisa que vai fazer com que a gente avance. Diferente disso, muitas vezes a gente quer passar a limpo. Diferente disso, a gente quer uma justificação, a gente quer ser justificado diante das pessoas, a gente quer retratação, a gente quer restituição. Se isso acontecer, que bom, glória a Deus. Mas e se não acontecer? Nós vamos ficar presos. A gente tem que ter a capacidade de perdoar aquelas pessoas que nunca vão nos pedir perdão. A gente tem que ter a capacidade de nos libertar daquelas pessoas que nunca vão reconhecer que nos fizeram mal. Paulo, em certo momento, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabendo que a revelação bíblica é muito ampla e que ela não é de particular elucidação, é possível que alguém tenha uma interpretação diferente sobre isso, mas quando eu penso nisso, eu só penso em alguém carregando outro. Quem me livrará do corpo dessa morte? E quando nós carregamos uma ofensa, é como se nós estivéssemos andando, carregando nas costas sempre aquela pessoa que nos ofendeu. Então, a Bíblia diz que a fé, ela opera pelo amor. A Bíblia diz que o amor não busca seus próprios interesses. E o antídoto para a ofensa, para a peçonha da ofensa, é o amor. E ignorar a ofensa é a forma de aplicar amor na vida de alguém que não respeitou os seus limites, que não foi cuidadoso com as suas deficiências e que muitas vezes, até sem pensar, foi um instrumento de Satanás para tentar fazer parar na sua vida. Eu estou aqui como instrumento de Deus para dizer: há um futuro para você. Deus tem uma vida ótima para você. Deus tem planejado coisas de acordo com Jeremias 29:11, que são planos de paz e não de mal. Então, larga os pesos, como dizem Hebreus, os embaraços, e corra a carreira que lhe está proposta. Decida hoje, ignore a ofensa e avance, porque Deus tem um lugar de saliência para você. Deus vai fazer com que você ande altaneiramente. Amém? Seja abençoado praticando essas verdades e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.